Memórias do Padre Germano, a fonte da saúde. O passado foi sempre melhor. Via de regra, o ontem perdido faz nosso coração sorrir misteriosamente, mesmo quando a miséria nos oprimiu e torturou. Há uma secreta alegria ao recordar as horas confundidas nas sombras do que foi. Por que será isso, Senhor? É fácil de adivinhar, porque quanto menos anos contamos, menos responsabilidades temos. Por isso, o tempo passado nos parece melhor, porque em cada hora que passa, ou cometemos uma falta, ou presenciamos um crime, ou lamentamos um ultraje, ou deploramos uma punível mentira. E esteve certo aquele que disse: longa vida, longa conta. Senhor, minha jornada foi muito longa e vi tanto, sondei tão a fundo o coração humano, olhei tão atentamente o voo das inteligências, que se houvesse dado 100 voltas ao redor do mundo, não poderia ter visto tanta variedade de ideias e tanta desordem em todos os sentidos, como observei nos muitos anos que passei no rincão de minha querida aldeia. Que afã têm os homens por parecer bons. Logo, não pecam por ignorância. Ao contrário, conhecem o que é ruim, sabem ser ruins. E como Adão se escondeu do Senhor depois de haver pecado, envergonhado de sua nudez, do mesmo modo os outros homens cobrem a nudez de seus vícios com o manto de hipócritas virtudes. E nada se amolda melhor a essa prestidigitação das almas que as tradições religiosas. A religião só admite a verdade, mas as religiões são o manto que cobre as misérias humanas. E eu aceitei o cumprimento do meu sacerdócio com a firme vontade de ser um mártir, se preciso, mas não um pecador. Quer dizer, pecar, todos pecamos, mas há desacertos premeditados e há faltas que obedecem à nossa fraqueza moral e física. E é obrigação do homem pecar o menos possível, já que a perfeição em absoluto só Deus possui. Força grande é necessária no mundo para ser intolerante com os hipócritas, porque a pessoa se transforma no alvo de todos os ódios. E acontece que reconhecem minha retidão, que sabem que eu não condeno, porque recordo que fez Jesus com a mulher pecadora. Sabem que transijo com o pecador, mas nunca com iniquidade. Eu estreitarei em meus braços aquele que ingenuamente me diga: Padre, sou miserável, sou malfeitor, mas repudiarei e abominarei e jogarei longe de minha presença aquele que me vinha ponderando seu amor a Deus e seu desprendimento das coisas terrenas, quando vejo ligadas vaidades humanas como a ostra à concha. Por que, pois, me perseguem para fazer-me retirar-lhes a máscara e dizer-lhes cara a cara o que mais ofende o homem, que é enumerar seus defeitos? Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Recorda que sou fraco, que eu senti, que eu amei, que eu lutei comigo mesmo a vida toda. Por que, então, hão de exigir de mim virtudes que não possuo? Por que hei de me ver mesclado em histórias alheias, se o peso da minha me angustia? Ó Senhor, cada dia que passa, eu me convenço mais de que terei vivido ontem e devo viver amanhã para realizar o sonho de minha mente. Eu sei que minhas forças estão desgastadas e preciso repousar em uma nova existência,
na qual viva esquecido de todos, menos a companheira de minha alma, porque, sem amarem-se dois em um, não compreendo a vida. Ah, Senhor, como desejo acabar minha jornada, tão cheia de contrariedades, tendo que lutar abertamente, criando poderosas inimizades. Sim, quero viver em um canto da terra. Quero ter minha cabana cercada de palmeiras. Quero amar uma mulher de rosto pálido e cachos negros. Quero estreitar junto ao meu coração lindas crianças que me chamem de pai. Quero bendizer a Deus quando os pássaros o saudarem. Quero extasiar-me na meditação quando a esposa do sol acariciar a terra. Quero, enfim, recuperar forças, adquirir vida. Quero que meu espírito sorria. Quero que durante algum tempo não cheguem a mim os lamentos dos homens. Quero ignorar as histórias da humanidade. Não me chames de egoísta, Senhor, porque tenho muitos anos de luta. A carreira do sacerdote é das mais penosas quando se quer cumprir seu dever. Exige-se tanto ao sacerdote. Sem dúvida, por expiação, aceitei o sacerdócio, porque ao ver tantas infâmias, tantos crimes ocultos, todo o meu ser estremece e me vejo pequeno, muito pequeno para reprimir tantos abusos. E quando quero acabar com algum, meus superiores me ameaçam e me dizem que o fim justifica os meios. E eu, então, quanto sofro, Senhor? Porque não admito bons fins sem justos meios. E digo àquelas eminências: Senhores, ou se acredita em Deus ou não se acredita. Se reconhecemos uma inteligência suprema, se considerarmos que um olhar infinito está fixo constantemente na criação, devemos compreender que para esses olhos eternos não há meio de ocultar o que sentimos. Assim, pois, a falsa devoção de nada serve. Que importa que os homens a aceitem se não tem valor para Deus? As religiões são convênios especiais para criar privilégios no mundo. Não, as religiões devem servir para aproximar o homem de Deus, porque as religiões são o freio que detém o galope das paixões. E se não conseguimos melhorar intimamente, tão ateu é aquele que diz que não crê em nada, quanto aquele que ergue uma capela para encobrir um crime. Senhor, Senhor, eu te confesso, faltam-me forças para lutar com os homens. Ou tira de mim esse amor à verdade para que eu possa tolerar a hipocrisia, ou reveste-me de mais energia para que nos momentos supremos da luta, meu pobre corpo conserve a força necessária e não seja vencido, tendo tanta integridade quanto meu espírito. Agora mesmo me encontro rendido. Passei alguns dias cruéis, porque quando estou em contato com o mundo, sou profundamente infeliz. Ó, a humanidade! A humanidade tudo envenena. Quem haveria de me dizer que uma tranquila fonte, que os aldeãos chamam de fonte da saúde, me proporcionaria sérios desgostos, amargas contrariedades e, ao mesmo tempo, me permitiria fazer uma boa obra? Salvei uma rosa cercada de afiados espinhos. Manuscrito querido, quando amanhã eu deixar a terra, sabe Deus onde irás parar. Mas, qualquer que seja teu dono, desejo que aprendas com estas confissões de minha alma e reflitas sobre os extravios a que nos conduzem às paixões desordenadas. E vejas que a hipocrisia e o fingimento têm sido, quase sempre, os motivos das fundações religiosas.
Ao pé de uma montanha, entre duas penhas, um leito de água cristalina aplacava a sede das crianças de minha aldeia. E naquelas felizes tardes que eu passava cercada de crianças, quando ainda não conhecia as misérias do mundo, gostava de me sentar junto ao rústico manancial e ali contemplava minha infantil família que corria gozosa e terminava sua frugal merenda, bebendo alegremente aquele néctar da natureza tão necessário para viver. E ao ver aqueles rostinhos corados, aqueles olhos brilhantes, aquelas bocas sorridentes que recolhiam a água com alvoroçado afã, eu lhes dizia: bebam, bebam, filhos meus, que esta é a água da saúde. Desde então, todos os habitantes da aldeia chamaram o humilde manancial de a fonte da saúde. Água salutar era, na verdade, para as inocentes crianças que me seguiam, para que as deixassem brincar com o sultão e lhes contasse histórias de fantasmas. Para as almas puras, todas as águas são boas. Além do mais, quando vim para a aldeia, notei muito descuido no asseio das crianças e lentamente fui impondo a elas a limpeza como um dever de bom cristão. E para que melhor obedecessem, eu dizia às crianças: se todos os dias lavardes 2 vezes os olhos com a água da saúde, nunca ficareis doentes. E aqueles inocentes que me amavam muito cumpriam religiosamente a instrução do Senhor Padre, acreditando que a água tinha uma virtude milagrosa. E a virtude consistia na limpeza que eles e as mães foram adquirindo paulatinamente. Essa foi a origem da fonte da saúde, que simples princípios tem quase sempre todas as coisas. Mas como não faziam nenhuma especulação, eu os deixava acreditar que a água daquela fonte tinha a virtude de conservar a visão, a fim de que meus fiéis tivessem um bom costume do asseio higiênico. Um dia, um de meus superiores chegou e disse que seria conveniente ver se seria possível erguer uma capela junto à fonte da saúde, porque assim, quando as mulheres fossem buscar água, poderiam rezar, que era necessário que o pecador encontrasse por todos os lados pequenos templos onde orar para se arrepender de suas culpas e, ao mesmo tempo, aquela água podia ser propriedade da capela e, vendendo a um preço módico, seria uma renda segura para a nova ermida. Eu olhei fixamente para meu superior e disse-lhe friamente: compreendo muito bem a vossa boa intenção, mas perdoai-me, não estou de acordo com ela. Templos não são necessários, ademais. E quanto a pôr um preço na água, não é possível, porque essa água não tem virtude nenhuma. Quimicamente a avaliei e não tem nenhuma substância que a recomende especialmente, mas chamam-na de fonte da saúde. Eu lhe pus esse nome para dar mais estímulo ao costume do asseio que queria estabelecer em favor de meus fiéis. Limpeza é saúde, e eu desejava que esses pobres seres carentes até do mais necessário tivessem uma riqueza positiva em uma saúde inalterável. E é sabido que a limpeza robustece o corpo e, ao mesmo tempo que o fortalece, o embeleza. Erguei onde quiserdes a capela que desejais, que eu julgo desnecessária, mas deixai livre o manancial da saúde, que eu não quero especulações à sombra da religião. Sois um mau sacerdote, disse meu interlocutor, não sabeis despertar fé religiosa. Do modo que vós quereis, nunca despertarei. Se Deus é a verdade, só a verdade se lhe devo oferecer.
pois terei que permitir, porque uma opulenta família virá aqui em breve, atraída pela fama da fonte da saúde. A primogênita dessa nobre casa está doente. Sua mãe, devotíssima senhora, espera que aqui sua filha fique boa e fez a promessa de que, se recuperar a saúde, erguerá uma capela junto à fonte bendita. E vos repito, não venhais estorvar que se erga uma nova casa de oração. Padre Lermano, eu ia lhe responder, mas parece que alguém disse em meu ouvido: cala e espera. E nada respondi. Meu superior acreditou que havia me convencido com suas razões e despediu-se de mim mais afetuosamente que de costume. Em poucos dias, chegou à aldeia a família que ele me havia anunciado, ou melhor, parte dela, pois só vinham a mãe e a filha mais velha, com vários criados que, depois de instalar seus senhores, voltaram à cidade, ficando apenas um velho escudeiro e a ama da jovem doente. Fui imediatamente lhes oferecer meus respeitos, pois recebi uma ordem categórica de assim fazer. E mesmo se não a houvesse recebido, eu teria ido, pois pressentia que aquela família trazia mistérios. E apesar de eu fugir das pessoas, quando pressinto que um crime vai ser cometido, venço meu caráter e faço tudo o que me é possível para evitá-lo, porque creio que essa é minha única obrigação: evitar o mal e praticar o bem. Efetivamente, assim que as vi, compreendi que não havia me enganado. A mãe era uma mulher de boa índole, temia verdadeiramente a Deus. Mas, orgulhosíssima de seu nobre berço, teria morrido 100 vezes antes de admitir em sua família um plebeu, e a filha era tão orgulhosa quanto a mãe, supersticiosa e absolutamente dominada pelo fanatismo religioso e pelo orgulho de seu nobilíssimo berço. Sabia-se que estava doente por sua extrema palidez, e a expressão do seu semblante denotava tão profundo tédio que se via que tudo a incomodava, começando por ela mesma. Pela primeira vez em minha vida, fui diplomático e as deixei falar, vendo-as muito dispostas a construir uma capela junto à fonte da saúde, desde que a jovem Clarissa se curasse com a água, e tinham certeza de que se curaria. Eu as olhava e pedia força de vontade para emudecer, pois compreendi que Clarissa estava doente, mas que sua doença teria remédio. Procurei estudar o caráter daquela mulher e vi que tinha um coração de mármore, uma inteligência viciada por um orgulho excessivo e tinha uma ideia de Deus tão absurda e tão inadmissível que não era possível ouvir com calma seus desdenhosos argumentos. Todos os dias ia à fonte da saúde beber água, mas sua palidez aumentava e sua impaciência crescia e seu caráter se azedava. Eu procurei apossar-me daquela alma rebelde por meio da doçura, mas compreendi que daquele espírito, só pelo terror religioso, se conseguiria alguma obediência. De modo que para ela fui o sacerdote severo, falando-lhe frequentemente de um inferno no qual nunca pude acreditar. Por outro lado, sua mãe tinha melhores condições. Era de caráter mais doce e se abriu muito mais comigo, a ponto de, passado algum tempo, dizer-me em confissão o seguinte: ah, padre, tenho um peso em minha consciência que me angustia e tenho evitado contar a meu esposo. Contei a meu confessor, e embora ele tenha aprovado o meu plano, desde que vos ouço falar, não sei o que há comigo. Eu me confundo, fico aturdida,
perco-me entre 1000 ideias diferentes, e há circunstâncias tão agravantes que se necessita de uma vontade poderosa para sair delas. Faz tempo que compreendo o seu sofrimento. Ah, padre, sofro muito. Minha filha Clarissa, infelizmente, vai ser mãe do modo mais fatal que podeis imaginar. Basta saber que o que leva em seu ventre é fruto de um amor incestuoso. Ela e seu irmão, um filho clandestino de meu esposo, um infeliz bastardo, foram vítimas de satânica tentação. A honra da família em primeiro lugar. Eu descobri essa horrível loucura, mas já não era tempo de remediar o dano. E apelamos a meios violentos para ver se seria possível desfazer o ser em má hora concebido. Mas foi tudo em vão. Ao chegar aqui, apelamos a novos remédios, mas inutilmente, e é necessário, padre. Ajuda-me neste momento terrível. E em que posso lhe ser útil, senhora? Fale, estou disposta a servir-lhe. Obrigada, meu padre. Não esperava menos de ti. E sabe que recompensarei teus serviços. Quando o filho do delito, quando o fruto do incesto vier ao mundo, é necessário sufocar o pranto, e para desagravo do Eterno, construiremos no lugar que ele sirva de ignorada sepultura, uma ermida que tomará o nome do manancial próximo e se chamará Capela da Saúde. Minha filha, livre da carga do pecado, voltará boa e irão acreditar que foi curada com a água da fonte bendita. O santuário adquirirá renome e com a fundação dessa obra, a Igreja de Deus se engrandecerá. Pois, embora os meios não sejam tão louváveis quanto eu gostaria, o fim não pode ser melhor. Conservar sem mácula a honra de uma nobre família e erguer um templo que com o tempo será grandioso e ao qual os fiéis virão implorar misericórdia de Deus. É do que necessita, Senhora, da misericórdia do Eterno, para que vos perdoe um infanticídio. Um infanticídio, padre? Não há outro nome para o assassinato de uma criança. A senhora deseja erguer um templo sobre um túmulo. Deseja que o sangue de um inocente sirva de argamassa para unir as pedras de uma nova igreja, construída para encobrir um crime. E acredita, pobre pecadora, que essa casa de oração será grata ao divino Jeová? Não blasfeme mais, senhora, porque ai dos blasfemos. Acredita que os incestuosos serão menos culpados se depois de cometer um assassinato assentarem as primeiras pedras de uma catedral? Ah, senhora, Deus não quer templos de pedra, porque ele os formou diversos na consciência de cada homem. Pois então, como desarmaremos sua justa cólera? E acredita, senhora, que Deus se encoleriza como o fraco mortal? Acredita que as pobres histórias da terra podem chegar a seu trono? Quando o negro lodo pôde manchar o arco-íris, quando o réptil que se arrasta pelo lodo pôde se embalar nas ondulações do éter? E o que farei, então, para fazer algo meritório? Porque te confesso, padre, tenho medo. O que fará? Escute-me, e ai da senhora se não me obedecer. O que tem a obrigação de fazer é procurar secretamente quem se encarregue desse pobre ser que virá ao mundo, pois quando chegar, algo terá que fazer aqui. Se quiser, eu me encarregarei de tudo. E a quantia que iria gastar para erguer uma capela, aplique em criar um patrimônio para esse pobre órfão, que suficiente desgraça terá por ter nascido sem receber um beijo de sua mãe.
E já que o orgulho de família e a fatalidade lhe arrebatam o pão da alma, não lhe negue o pão do corpo, pois seu sangue corre por aquelas veias. Ai, Padre, o que me propões é muito comprometedor, e homem morto não fala. Como não fala? Que está dizendo? Um morto fala mais que uma geração inteira. A senhora imagina o que é ser perseguido pela sombra de uma vítima? Eu sei, não por experiência própria, graças a Deus, mas muitos criminosos me contaram suas aflições e sei que o remorso é o potro do tormento onde se tritura o homem. E eu, em nome de Deus e por amor ao próximo, a proíbo terminantemente de levar a cabo seu cínico plano. Deixe-me cuidar de tudo. Eu encontrarei uma família em um povoado próximo que assuma o filho da loucura. E a senhora cumpre a lei de Deus, se não quiser que o sacerdote se transforme em implacável juiz. Não sei que metamorfose se opera em mim quando evito o desacerto, mas sinto-me crescer. Não sou o tímido pastor das almas que foge do perigo. Sou o juiz severo que deve ter tomado depoimentos naqueles tempos dos primeiros soberanos da terra. Não me deslumbraria o resplendor das coroas. Julgo-me tão forte e me vejo investido de um poder tão especial que, se não cumprissem minhas determinações, eu não respeitaria normas sociais. Diria a verdade ao mundo inteiro. E antes de consentir com uma felonia, creio que atentaria contra a minha vida. E exerço naqueles instantes uma subjugação tão poderosa sobre os que me cercam, que me obedecem, se não de bom grado, à força. E quando a vida de um inocente corre perigo, tomo todas as providências para salvá-lo. Durante um mês, não vivi até que encontrei uma família adequada que se encarregasse do órfão e lhe assegurei uma grande soma com a qual tenha um bom porvir. E até o momento em que Clarissa, moribunda, deu à luz um menino, fui sua sombra, pregando constantemente o amor ao próximo. A jovem me escutava com profundo assombro e seu sentimento parecia se humanizar. Mas eu não fiquei tranquilo até que vi o menino nos braços de uma ama, dormindo docemente. Pobre ser, condenado a morrer antes de ter nascido. Eu te salvei de uma morte certa. Qual será a tua missão na terra? Só Deus sabe. Quando Clarissa voltou para a corte, apertou minha mão com efusão, dizendo: Obrigada, padre. Cheguei a teu lado desesperada e, graças a ti, vou embora tranquila. Vela por ele, meu padre. E quando já puder rezar, ensina-lhe a rezar por sua mãe. Ao ouvir estas palavras, ao ver que havia conseguido quebrar o gelo daquele coração, senti uma satisfação tão imensa que aquele momento de puríssima alegria me recompensou de minhas grandes amarguras. E só de recordá-lo, adquiro forças para resistir ao embate que me espera, porque meus superiores me chamarão e me pedirão explicação por não ter deixado construir a Capela da Saúde e por não ter utilizado o manancial do qual tomava o nome. Muito sofrerei, gravíssimas censuras cairão sobre mim, mas minha consciência está tranquila. Senhor, salvei um ser inocente de uma morte certa e assegurei seu porvir. Não tomei parte da piedosa fraude de transformar uma água natural em água milagrosa e evitei que se cometesse um engano e que duas desventuradas fossem infanticidas. Não é melhor isso?
Não é isso mais justo que ter deixado erguer um templo sobre o túmulo de um inocente? Quem sabe o que esse menino poderá ser? Senhor, creio que cumpri estritamente meu dever e estou tranquilo, mas, ao mesmo tempo, as recriminações injustas me cansam e vão viciando o ar de minha vida a ponto de eu não encontrar um lugar onde respirar livremente. Muitos me chamam de herege e falso ministro de Deus. Senhor, dá-me força de vontade para emudecer, porque os segredos de confissão não posso revelar. Mas eu te amo, Senhor. Creio que devemos te adorar com o culto de nossas boas obras. E não é boa obra cometer fraudes em teu nome. Se em ti tudo é verdade, não devemos te adorar com hipocrisia. O link da playlist para acesso às postagens das Memórias do Padre Germano está na descrição do vídeo. Por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe essas maravilhosas reflexões com quem está impossibilitado de ler por quaisquer motivos. Obrigada por ouvir e até breve.